Aula número 3 para fechar o nosso método TMM. Por que o método TMM? Porque a gente fala do coração da construção civil. E a aula número 3 é sobre material de construção, a parte mais gostosa da obra. Aí você vai falar assim, nossa, a parte mais gostosa da obra nada. É sim, é verdade. Se você tem alguma objeção em relação a lidar com material de construção, bem-vindo ao cara mais feliz quando se trata em relação a material de construção. Sabe por quê? Porque eu adoro gastar, eu adoro comprar, eu adoro escolher, eu adoro pesquisar, eu adoro negociar, adoro conversar com as pessoas. E é a hora da obra que a gente tem mais relacionamentos, né? Porque tudo está aí à nossa disposição, preços que variam para cima e para baixo, e a diferença se faz na nossa experiência, naquilo que a gente vai aprendendo, na nossa capacidade de memorização de preços e qualidade. Então, por isso que eu gosto muito, é aonde a gente que é leigo consegue mostrar a nossa competência. Lembrando, né, que eu sou jornalista, não sou engenheiro nem arquiteto, mas eu tenho admiração dessas duas categorias profissionais, porque para chegar a 49 apartamentos sem entender muito do assunto, sendo leigo, eu tenho lá minhas qualidades, não é mesmo? Então, tudo aquilo que eu aprendo, você também pode aprender. E tudo aquilo que eu não aprendi é porque não é necessário aprender, né? Aqui eu só tenho uma coisa para dizer. A kitnet é a obra que mais traz benefícios para quem faz. Eu comparando uma kitnet com prédios, casas de condomínio, obras elegantes, obras chiques, obras caras, a kitnet ela te dá um retorno de 1/3, 2/3 do capital investido. Por quê? Porque é a obra mais simples que tem. E o que a gente usa para o conceito da kitnet é a economia e a funcionalidade. Esse conceito você vai entendendo aos poucos, porque eu vou falando nele ao longo do tempo, porque a gente está trabalhando para um perfil específico de consumidor, aquela pessoa que precisa da funcionalidade. O que é a funcionalidade? É a coisa bacana, barata, que dá resultados dentro do imóvel. Para entrar mais detalhadamente na questão dos materiais, eu tenho que trazer um pouco a lembrança da filosofia. A gente sempre vai estar resolvendo o problema de alguém para a gente poder ganhar dinheiro. Não é assim que se fala hoje em dia? Qual é a dor do seu cliente? O que o seu cliente está precisando? O que você vai oferecer para o seu cliente? Isso é para todos os segmentos produtivos. Todo produto que você vende ou todo serviço que você presta, ele só vai ser eficaz e vai funcionar se você souber exatamente o que o seu cliente está precisando. E o nosso cliente quem é? Vamos dar uma pincelada no nosso cliente. O nosso cliente é uma pessoa que pode ter sua residência fixa em uma outra cidade e que precisa de um imóvel barato, seguro, bonito, funcional e prático para morar, que seja por 1 ano, 2 ou 3. Essa pessoa, esse nosso avatar, esse nosso modelo de pagante, é o nosso verdadeiro chefe. E é para ele que nós vamos trabalhar. Então, quando a gente começa a construir a nossa kitnet, a gente começa a imaginar os passos dessa pessoa. Essa pessoa chegando do trabalho, essa pessoa entrando no banheiro para tomar banho, onde ela vai pendurar a toalha, o que ela vai achar do banheiro, se ela vai achar o banheiro amplo, arejado, bonito, elegante, como ela vai mostrar o espaço da kitnet para algum eventual visitante, se ela vai se orgulhar daquele lugar, embora seja pequeno. Tudo isso tem que estar na sua mente também. Será que o meu cliente vai gostar de entrar nessa kitnet e ver essas paredes como foram pintadas, a disposição dos móveis, da louça, né, da pia, da torneira, do banheiro, do vaso sanitário? A gente vai pensando em agradar ao máximo para receber em dia, claro, receber o aluguel em dia. Então eu divido esse treinamento sobre os materiais de construção em 5 etapas muito fortes, 5 etapas fundamentais. Por falar em fundamentais, vamos falar em fundação. Olha só, nós vamos fazer um combinado agora, porque eu quero receber fotos que você vai me mandar. Porque na minha família, como a gente é construtor, as fotos mais bacanas são as fotos em preto e branco da fundação. É aquele momento do terreno, quando ele começa a receber as canaletas no chão, a gente vai lá, faz aquela foto com a criança, e aquilo depois vira uma linda obra e aquela criança cresceu e a gente olha e tem aquele sentimento gostoso de ter plantado uma semente de prosperidade, porque todo terreno pelado, depois que ele recebe a obra, ele vira uma realização na sua vida. Na fundação existem 3 nomes essenciais que são marca registrada para qualquer pedreiro e você vai ouvir falar e não precisa entender muito. Mas o que são esses 3 itens?
é a sapata, vigas e colunas. Sapata é o pezinho da sua casa, é aquilo que ele coloca no chão, enterradinho na terra, para poder segurar o seu prédio. Tem todos os cálculos estruturais com vergalhão, ferro, concreto, pedra, areia e cimento. Os pedreiros brasileiros adoram fazer fundação. É o que eles mais sabem fazer. Então essa parte você nunca deve se preocupar, porque em geral os pedreiros erram para mais. Eles fazem fundações robustas. Esse prédio das kitnets, ele teve esse erro para mais. As sapatas, que são aqueles quadrados cheios de ferro, que chumbam a casa no chão, as minhas sapatas ficaram tão grandes, eu tinha na época, sabe quanto para fazer as minhas primeiras 4 kitnets? R$32 mil. Esse era o dinheiro que eu acreditava que ia ser útil e suficiente para fazer 4 kitnets. Só nessa fundação foram R$16 mil e não dava para ver nada, não tinha nada acima do chão e já estava ali metade do meu capital. Então, a sapata é o pezinho. O baldrame é a viga que liga um pezinho no outro, fazendo um arco ali na base da sua casa. E a coluna é aquilo que você sobe para fazer a estrutura. Fundação é isso, é basicamente isso. Não tem segredo, porque feito o projeto, o que é que vai demandar de você nesses primeiros 15, 30 dias de obra? Pedir pedra, pedir areia e pedir cimento. Pedra, areia e cimento e os ferros. A única diferença é que às vezes os pedreiros gostam de fazer as estruturas de ferro, as gaiolas de ferro no local, mas isso vem de pronto. Se você tiver pressa, você compra pronto, ele joga no buraco, joga concreto, pronto, fez a fundação da casa, hora de começar o trabalho. Viu como é simples? Vamos descer mais um pouquinho, que é a outra parte ainda mais fácil da obra. É a hora de fazer as paredes. Hoje existem muitas tecnologias. Olha só, vou falar uns nomes, se você conhecer muito bem, se não conhecer, vale a pena pesquisar e conhecer essas tecnologias. É wood frame, que são placas, paredes feitas todinhas de madeira, os americanos adoram. É o steel frame, que usa metal e gesso para fazer paredes também. É o cimento, os blocos de cimento e o famoso tijolo baiano, aquele tijolo de cerâmica. Eu acho engraçado porque existem muitos congressos e discussões a respeito de materiais ecológicos para a construção civil. E o tijolo sempre vence. Por quê? Ele é mais barato, é feito de terra. Argila é terra. E aqueles buraquinhos, orifícios que a gente pensa que é só para os pedreiros pegarem e carregar os bloquinhos, eles têm a magia de separar a ação da temperatura. Porque quando você coloca o tijolinho e veda ele com cimento em volta, aquilo ali faz uma câmara de ar. Então, é a melhor função termoacústica dentro de uma casa. Por isso que quando você entra dentro de casa, e a casa é antiga, é feita de tijolo, ela é silenciosa e é fresquinha, por causa desse fenômeno. Nada substitui até hoje o tijolo baiano. No Brasil não substitui, sabe por quê? Porque é igual Fusca. Fusca qualquer mecânico conserta, né? E tijolo baiano qualquer pedreiro sabe trabalhar. E quando a gente é iniciante, a gente vai fazendo o projeto, por melhor que seja o projeto, a gente muda uma porta, a gente muda uma janela. Por mais simples que seja a construção da kitnet, a gente quer mexer na parede. E parede que aceita ser quebrada e reformada é a parede de tijolo baiano. Você pode receber orientações para fazer as paredes com outros materiais, mas na dúvida, 1 milheiro de tijolo baiano, 2 milheiros, você já faz o fechamento. Pensa só, você fez a fundação, ergueu as coluninhas e aí você já pode fechar as paredes com tijolo baiano. Já está quase pronta a sua kitnet. Olha que simples. Onde você que decidiu tocar a sua obra pode interferir na verificação da qualidade das paredes? Tem um detalhe. O tijolo muito barato, geralmente, ele é feito numa olaria que não tem tanta qualidade, isso é muito importante. Aquele tijolo queimadinho, meio torto, que tem uma parte meio torta no finalzinho dele, esse tijolo mais barato, ele pode induzir o pedreiro a erro. Então, mesmo a gente que é leigo, a gente percebe quando a parede faz aquela barriguinha. Essa barriguinha, ela é problema para você, porque depois ela vai aparecer e para esconder, você tem que gastar muita massa em volta, que nem maquiagem, sabe? Para tapar buraco no rosto. Você, para tapar aquele buraco, aquela barriguinha para baixo, você ó, enche de concreto. Então é bom que essa parede seja retinha. E você, para olhar, você tem que ir lá na obra e vai ver que o pedreiro não faz nada demais do que usar um prumo. O que é um prumo? É uma cordinha com um peso embaixo. Então ele põe a cordinha assim, ó, ele dá uma olhadinha e vai seguindo aquela cordinha, porque é o peso da gravidade que está dando o alinhamento da sua obra. Então você tem que pesquisar e observar
se o seu mestre de obras está tendo cuidado de deixar a sua parede retinha. Tem alguns vídeos na internet que mostram que hoje em dia tem pedreiro fazendo uma colinha só com argamassa, como quem passa uma pasta de dente, encaixa com todo o carinho e vai fazendo a obra. E tem aquele pedreiro que joga um monte de massa, cai um monte de massa para o lado, faz um caminho de massa no chão, depois ele vem raspando e fica aquela lambança. Isso é um sinal que você pode interferir e fazer uma pergunta, viu? Não dá para ser mais direcionado? Tem um pedreiro que ele joga a massa assim, sabe, que nem manteiga no pão, ele põe a massa ali certinho, encaixa, dá aquela batidinha, vai ficando. Tem pedreiro que faz de olho isso aí. Então, quando a gente fala na redução de gastos com material, eu falei de fundação não tem muita economia. Tem você pesquisar a areia de um lugar, areia do outro, pedra de um lugar, pedra do outro. Cimento, praticamente, eu posso até falar o preço. No estado de São Paulo, faz 10 anos que o preço do saco do cimento oscila entre 17 e 22 reais. 18 e 24 reais. É o mesmo preço. Para fazer fundação, você vai gastar só esses materiais. E na hora de fazer as paredes, é a mesma coisa. É tijolinho baiano, você já está com metade da sua obra pronta. Eu não falei da economia do projeto que você tem em relação à fundação e paredes, que você tem no projeto da kitnet. Aí eu preciso que você construa na sua imagem, na sua mente, a imagem de uma casa bacana. Uma casa bacana, ela já faz você gastar muito aqui, por quê? Porque para ser uma casa grande, ela tem que ter uma fundação muito mais robusta, vai mais material, porque essa casa ela vai ter laje, vai ter um segundo andar e ela vai ter outros desenhos, então a fundação faz vários outros trajetos. As paredes, tem parede curva, tem parede hexagonal, tem parede triangular. O desenho da kitnet, o design do projeto é o básico, é um retângulo, é um quadrado, acabou. Aí começa a sua economia, no design. Você está fazendo cômodos quadrados, um igual ao outro. Isso já te traz uma economia de 30% ou 40% em relação à obra de qualquer outra residência de condomínio. E isso que eu estou mostrando aqui para você vai te dar recurso para você morar nessas casas bacanas de condomínio que demandam muito mais trabalho, muito mais sofisticação. Vai ter um pouco mais de critério na questão da escolha da cobertura da sua kitnet. E aí entra a filosofia de você escolher ou não a laje. Então vamos conversar um pouquinho sobre telhado. Por que as pessoas colocam laje nas casas hoje em dia? Vamos entender a importância da laje numa obra. A laje, ela tem a função estruturante para um próximo andar. Considerando que eu estou te dando uma planta básica de 4 kitnets térreas, e você não vai precisar fazer uma laje, você não vai precisar fazer uma fundação muito robusta. Você vai fazer então a coluna e ali você vai escolher então o telhado. Eu recomendo que você não se preocupe com laje. Existe uma preocupação das pessoas em relação à segurança. Por exemplo, um vendaval destelhou a casa e isso deu acesso à parte interna da casa. O ladrão consegue entrar na casa tirando as telhas. Nenhum ladrão vai querer roubar uma kitnet. É muito raro. E mesmo que ele entre, o que ele vai encontrar dentro de uma kitnet? Porque o perfil do nosso cliente não é ter lá coisas de muito valor. Isso não vai acontecer. É claro que se você mora numa área de muito vento, muita ventania, onde as casas costumam ser destelhadas, existem técnicas para garantir que as telhas não vão ser levadas pelo vento. Aí não é preocupação para nós. Quando a gente decide fazer um telhado e não a laje, isso fica rápido, fica econômico. Então eu vou comentar sobre algumas técnicas que você pode utilizar. O telhado de cerâmica, aquele tradicional, que é feito com o madeiramento e a colocação do telhado, todo mundo sabe fazer, os preços são mais ou menos os mesmos, você vai colocar o telhado e aí você vai me perguntar, César, será que a casa não vai ficar muito quente? Não vai ficar muito quente, porque o que a gente usa em kitnet hoje em dia é o forro de gesso, né? O forro do teto, ele é colocado no mesmo dia. E olha só que bacana, você contrata o gesseiro, ele te dá um cálculo lá, vamos supor, eu tenho alguns cálculos aproximados de 16 a 25 reais por metro de gesso colocado, incluindo o material. Então, se a sua kitnet tem 3 metros e 4 por 4, ela tem 16 metros, você já tem uma ideia, 16 vezes 20, né? 2 vezes 16, 32.
R$ 3.200, é isso? Para você fazer o seu forro. Nesse forro passa toda a parte elétrica por trás e ali você coloca uma coisa que hoje é econômica, que é barata e que antes não existia, que são as lâmpadas, as luminárias de LED. Você embute, fica elegante. Uma luminária de LED hoje custa cerca de R$ 20 a R$ 25, ilumina tudo e a economia de energia é incrível, fora a durabilidade. E o calor? Então, vem todo aquele calor pelo telhado, ele passa, mas ele não passa pelo gesso. É gerada uma câmara ali de contenção de temperatura. Isso garante, então, a estética, a rapidez da obra e também a questão térmica e acústica. Claro que você ainda pode caprichar, pode colocar ali uma manta de rocha, de lã de rocha. Nossa, é um exagero. Posso falar uma outra técnica? Talvez você não conheça, mas essa técnica é muito simples e muito rápida. Você usa serralheiro. Você faz uma estrutura de metal e coloca a folha de zinco que cria o sanduíche com isopor. Eles chamam essa folha de galvalume. Hoje em dia você compra pronta. Eu comprei recentemente 3x3. Eu comprei 9 metros, eu comprei 12 metros de galvalume e me custou R$ 912. Eu fiz um telhado de uma kitnet com R$ 912. Ele já é o acabamento e ele já tem a função termoacústica. É aquela folha de zinco esmaltada de branco, né, que tem um isopor que segura todo o calor e todo o ruído para fora. Olha que simples, você fechou a parede, você coloca o galvalume e você já pode alugar. Se você me perguntasse assim, César, minha kitnet não vai ficar muito desinteressante se eu colocar galvalume? Não, isso é moderno, é aquele telhado, aquele teto brilhante, bonito. Não tem problema nenhum. Você então já gastou ali com a fundação, levantou as paredes rapidinho, a parede você também com o gesseiro, você já calcula o preço ali de revestir com gesso, ela já fica branca, você precisa dar mais uma caiadinha, ela já está bonitinha e aí você cobriu. Cobriu, já começou a sua história. Não vou dizer que você já pode alugar, mas olha só que simples, você acabou de criar uma unidade geradora de pelo menos R$ 500 por mês, e com 4 unidades geradoras de R$ 500 por mês, com técnicas simples de construção civil, a mais tradicional, você já tem R$ 2.000 para morar nessa casa que custou lá R$ 1 milhão, com todo o acabamento, com todo aquele mármore, com todo aquele granito, com todas as peças caras de louças e metais, não é? Vamos então para o quarto pilar do nosso conceito de economia em materiais de construção. O acabamento é o vilão da construção civil. É o vilão da construção civil para quem está fazendo a sua casa para morar. Sempre vou te lembrar, você está fazendo a sua casa para alugar. Então é a hora da criatividade. O que compõe o item acabamento? Acabamento são os revestimentos, os pisos, as louças e metais e outros itens. Vamos então falar dos revestimentos cerâmicos. Como você tem uma área muito pequena, você não precisa comprar grandes quantidades de revestimento cerâmico igual. Aí começa a sua rotina de ir pelo menos 2 vezes por semana durante a obra, passear nos home centers. Os home centers vão te oferecer sempre os melhores preços de revestimentos cerâmicos. Por quê? Porque eles compram em grande quantidade, eles importam da China. Existem home centers que vendem quase que pelo preço de custo para atrair os clientes para comprar itens de maior valor agregado. E eu gosto muito e eu desafio você a mandar uma foto para mim. Quando você chegar num home center, à direita ou à esquerda vai ter ali uma montanha de porcelanato retificado por um preço 2/3 menor do que o preço que era praticado antes. Hoje em dia, porcelanato não tem erro. Já recomendo que você já ponha isso na sua cabeça. Vou fazer de porcelanato retificado e se o pedreiro cobrar mais caro por isso, ele está te enganando, porque o porcelanato retificado ele é muito mais fácil de trabalhar. Vou dar uma dica do motivo dele ser mais fácil de trabalhar. Como o acabamento dele é impecável, é perfeito, basta o pedreiro colocar os espaçadores na medida certa e a obra dele está praticamente concluída. Quanto mais barato o piso, ele tem uma queima inadequada, então ele forma orelhas, ele forma deformações. O que acontece? O pedreiro tem que abaixar mais, tem que aumentar mais, a espessura do piso barato é diferente. O piso barato, quando ele é de cerâmica vermelha por baixo,
permite a infiltração de água, então ele tem esses cuidados de fazer a vedação para que a água natural de um vazamento ou de uma umidade não escureçam esse piso. Então quando você for comprar, você olha lá e fala assim, olha, o César me disse que não importa o preço do revestimento, ele tem que ter aquela cor bege atrás. Essa cor, ela barra a passagem de água. E sendo retificado, vai ficar tudo retinho. Aí sim, o seu inquilino vai perceber, poxa, é porcelanato. Você sabe que porcelanato dá status, né? Porcelanato para kitnet pode ser comprado em lotes que estão em liquidação na entrada. Ou a kitnet número 1, que exige lá 16 metros quadrados de porcelanato, pode receber um porcelanato branco. A número 2, o porcelanato verde, o inquilino da kitnet número 1 não vai ficar deixando de alugar a kitnet número 1 porque a kitnet número 2 tem o porcelanato de outra cor. Essa individualidade permite você comprar pequenos lotes que estão em promoção. Isso é muito legal. No caso dos revestimentos, é a mesma coisa. Lembrando que hoje em dia os banheiros estão sendo considerados mais elegantes porque eles são pintados em vez de receberem revestimento até o teto. As pessoas pintam de azul, de preto, de salmão, fica lindo. Claro que você tem que garantir a parte do box, mas hoje em dia, pensa bem, num banheiro de kitnet, que tem lá 3 metros por 1,5 para revestir o piso, são apenas 6 metros de material. Você gasta aí, no máximo, uns R$1.000 para revestir um banheiro inteiro. Lembrando que o metro quadrado da construção do banheiro sempre vai ser mais cara. E eu sempre digo que você deve sempre procurar caprichar no banheiro. Vai pegando os recortes de revista, vai pesquisando na internet o banheiro que você achar mais bonito, porque ele realmente faz a venda da casa, porque a casa já não tem outros atrativos tão interessantes quanto o banheiro. Não é legal quando você entra num restaurante e vai usar o banheiro e o banheiro é lindo, melhor que o da sua casa? Você pensa o quê? Restaurante próspero, restaurante higiênico, restaurante organizado. Agora, vai num restaurante, você chega lá, o banheiro é uma bagunça, você já fica com o pé atrás. A kitnet é a mesma coisa, foco no banheiro. Vamos dar um pulo na cozinha. O que é uma cozinha de uma kitnet? Nada. Uma cozinha de uma kitnet é uma pia, com espaço para geladeira, com espaço para fogão. Aquela pia de aço, que é a mais barata que tem, ela custa em torno de 100 a R$200. O gabinete, aquele que eles vendem, esse vale a pena você nunca comprar. Esse vale a pena você mandar fazer, porque ele empena, ele deforma, ele recebe a água que respinga da pia. E isso é vendido por R$290, R$300. Mas se você aproveitar o momento que o pedreiro está fazendo a obra, fala para ele assim, faça 2 paredinhas aqui e depois você chama o vidraceiro para fazer uma portinha de acrílico, já resolveu. Ou mesmo o marceneiro fazer de uma madeira melhor. 2 paredinhas, apoia a pia, já resolveu a sua cozinha. Porque depois nós vamos falar na parte da decoração dos segredos da marcenaria de kitnet. E eu tenho um pulo do gato para te dar que talvez vai fazer toda a diferença na finalização da sua obra. Onde mais você tem economia? Se você for colocar na sua pia aquela torneirinha que faz o bico do ganso ali, bonitinha, você pode encontrar uma de R$150. Eu tenho aquelas torneirinhas bonitinhas, brancas, de plástico, que estão há 5 anos sem dar defeito. E quando dá defeito, você vai lá e troca por outra de R$19. Se você colocar uma pia em 10, como eu tenho 10, 20, 30, 40 kitnets, mesmo aquelas das marcas famosas, da Deca, elas também dão defeito. E aí quando você vai trocar, não é uma troca de R$150 por uma de 19, é uma troca de 150 por outra de 150. Então você começa a economizar também nas louças. Acabamentos, por exemplo, ninguém vai deixar de comprar, de alugar sua kitnet, porque na hora de abrir o chuveiro, o acabamento tem um formato ali de 3 pontinhas, que foi o acabamento mais simples que você comprou. Enquanto para casa bacana, a gente vai lá e compra um de 100, R$200. O chuveiro, a gente coloca na nossa casa, o chuveiro de 300, R$400. O chuveiro é o de 19, 29, R$39, de 5.500 watts. Tudo muito simples. Box, sempre bom comprar o box de blindex. Não existe muita variação. Um box de 1,20 m, 1,40 m, 1,60 m custa entre R$280 e R$380. Não tem diferença. O vidraceiro vem e coloca na mesma hora. E o mesmo vidraceiro que vem colocar, ele também vai colocar um espelho por um valor que você não acredita. Um espelho já colado na parede. Detalhe, se você, por exemplo, for comprar a pia, você pode comprar a pia, aquela que tem uma coluna,
E ela vai resolver, porque a pessoa que vai alugar o apartamento, ela não vai dizer, não tem as gavetas para eu guardar minha pasta de dente e meus produtos de beleza. Ela não vai perceber isso. Ela vai resolver naquela prateleirinha de R$ 15 que você vai colocar logo abaixo do espelho. Ela vai colocar os itens básicos. Porque a natureza do morador da sua kitnet é a natureza da transitoriedade. Ele não se imagina vivendo ali a vida toda. Ele vai ficar de 1 a 4 anos, então ele vai colocar alguns itens de toucador naquela prateleirinha e vai viver a vida dele tranquilamente. Nunca vou recomendar para você comprar os gabinetinhos de banheiro, aqueles que vêm com aquela pia que é feita de um material esquisito, que eu não me lembro o nome, uma massa, aquilo quebra com facilidade. Você simplesmente pode pedir para o seu pedreiro pegar o porcelanato que sobrou da obra, cortar na diagonal as beiradinhas, colar com a argamassa e fazer uma linda bancada. Aí sim você compra aquela cuba de sobrepor que, quando muito na promoção, você encontra por R$ 100, R$ 110 e você faz todo um diferencial. Tem uma foto, vou mostrar para você, de uma pia que eu fiz com sobra de porcelanato. Outra parte importante são os acabamentos de partes elétricas. Então é a tomada, o interruptor de luz. Muito importante também no projeto, já pensando nisso, que hoje em dia todo mundo está desesperado para carregar celular e ligar laptop. Então, onde você puder colocar tomada, você coloque. Do lado da cama, do lado do fogão, do lado da geladeira, mais de uma tomada, porque por experiência, o tempo todo as pessoas estão procurando lugar para ligar os seus eletroeletrônicos. E esses espelhos, essas peças elétricas, elas são muito baratas, elas custam em média R$12, R$9, R$13. Se você procurar aquelas elegantes quadradinhas metálicas, elas vão para R$30, R$40. Não precisa, é comprar o que está na promoção. E geralmente você encontra nas gôndolas dos home centers esses itens por R$ 5,90 na promoção. Por isso você tem que se familiarizar com os preços para saber quando ocorre a variação. Quando você chega de manhã no home center, ali você já encontra um monte de itens que eles colocam em promoção todo dia. E todo dia muda, porque eles sabem que as pessoas mais espertas vão todo dia lá. E onde que eles ganham? Quando você compra uma peça e vai lá buscar uma tinta. E a tinta tem o preço cheio, eles conseguiram o que queriam. Então isso existe sempre e você vai ficar um especialista em porta de home center, porque ali tem tudo que você precisa. Coisas que você pode comprar e guardar. Raramente uma coisa vai se deteriorar. O que é problema para o dono de uma casa bacana é que quando ele compra 10 tomadas e 10 interruptores para casa e a etapa da obra ainda não chegou, quando chega na hora de colocar, ele resolve colocar mais 10 e aquele produto saiu de linha. Aí ele não encontra mais. Como a gente está falando, mais uma vantagem da kitnet é que se você comprar 5, talvez sobre uma e ela sirva para outra kitnet e você coloque num lugar mais escondido, onde a pessoa não vai perceber que há diferenças entre os estilos de espelhos de tomadas e interruptores. Olha só quanta vantagem! Quer ver uma outra vantagem muito legal? Se você quiser colocar apenas uma lâmpada no centro da kitnet, ela já ilumina tudo. Enquanto numa casa chique, chega a passar de 100 o número de pontos de luz. E se você colocar um ventilador de teto, ele vai te custar aí uns R$ 79,00, R$ 85,00, mais os 60 da colocação. Você criou um estilo, você mostrou para o seu inquilino que você está preocupado com a circulação de ar, com a ventilação, em manter o ambiente arejado e você já colocou ali então o ponto de luz e também o ventilador. Resolveu. E vou dizer mais, como eu vou aconselhar você a ter sempre a cama no alto, a cama alta, o ventilador de teto, quando ele é invertido, ele leva para a parte mais alta do apartamento o ar fresco, ele circula o ar e esse ar entra exatamente na parte da cama alta. Não vou falar da cama alta agora, porque a cama alta ela vem na parte de marcenaria. E a parte de marcenaria, pasme, tem a ver com o nosso marketing. Então, a marcenaria, que é o grande pulo do gato da nossa kitnet, ela tem um pouco aqui no acabamento, ela tem um pouco também em decoração e ela tem um pouco também em marketing. Ela é um conceito muito sério dentro da kitnet. Esse é o diferencial em relação aos outros proprietários de kitnet. A marcenaria
faz a sua kitnet ser a mais apetitosa de todas. E não fique preocupado se você não consegue visualizar isso aí, porque eu vou fazer cada tour bacana nas minhas kitnets, você vai perceber. E vai perceber também, eu não vou esconder não, tem coisas lá do tempo do Onça que eu ainda não troquei porque não dá tempo. Sabe aquele interruptor sujinho, mal acabado, com um pouco de reboco ainda em cima? Tem, não vou esconder. Mas fazer o quê? O time está ganhando. Quando eu começo a reformar minhas kitnets, quando elas vagam, eu reformo até a hora que aluga. E coincidentemente, sempre que eu começo a reformar, parece que a energia da renovação entra e o primeiro visitante reserva e aluga. Então eu paro ali, porque também vai ser a próxima estratégia para quando vagar novamente. Eu concluir a obra. Também não vou ficar sem obra, né? Mas a cada 1, 2 anos eu aprendo novas técnicas, então eu entro trocando, substituindo peças e criando novas alternativas para minhas kitnets ficarem sempre desejadas, né? Solicitadas. Um conselho muito importante: se você comprar o chuveiro, antes da hora de colocar o chuveiro, jamais deixe na obra. Deixe na sua casa. Você vai ter que criar um espaço na sua casa para guardar esses objetos de valor, porque some. Não sei porquê, mas some. Ferramenta como furadeira, coisas elétricas, jamais deixe na obra se não for necessário. O que eu já perdi de chave de fenda, alicate, chave de grife, resistência de chuveiro, lâmpada, spots de luz, dava um carro zero. Então guarde na sua casa. Deixa um cantinho, já uma prateleirinha, coisas das minhas kitnets e organize ali. Somente quando o pedreiro pedir, e pedir muito, você leva lá ou o item de iluminação, as maçanetas de porta, todos esses metais de banheiro, torneira, chuveiro, tudo isso você guarda. E não se preocupe, sempre vai sobrar alguma coisa que vai ser útil para a próxima kitnet. Agora nós vamos falar de decoração. A decoração é o momento que começa a diferenciar você dos outros concorrentes. 90% das pessoas no mundo não conseguem ter construção de imagem na cabeça de processos prontos. Então, quando você vai ver um apartamento para comprar, por que você acha que as construtoras gastam para fazer um apartamento decorado? Para construir na sua mente a imagem do lar. Pode reparar que tem apartamento que nem tem porta. Eu já reparei que para caber todos os móveis que eles querem mostrar para te encantar, não funcionaria se tivesse as portas. Então eles tiram as portas porque elas não caberiam ali. Mas você não percebe. E tem gente que quer comprar um apartamento decorado porque se sente incompetente para fazer igual quando comprar o apartamento. Então a construção da imagem na mente do seu inquilino, ela é muito importante em todo esse processo. Quanto mais a gente avançar nesse treinamento, mais vai ficar evidente para você que nós não estamos trabalhando com imóveis, nós estamos trabalhando com cenários. E eu entendi isso visitando os Estados Unidos todo ano. As pessoas largam bilhões de dólares na Disney. E na Disney, raramente você vê alguma coisa de alvenaria. É tudo de gesso, papelão e madeira. São cenários que encantam. Então, quando a pessoa não consegue, e isso por pesquisa, construir na mente dela a imagem do lugar perfeito, quem tem que construir é você. E o pulo do gato está na decoração, na cor, na combinação, na textura, no aroma. Entendeu? Vamos trabalhar muito isso porque esse é o meu segredo. Os meus apartamentos não são oferecidos apenas prontos, limpos. Eles são oferecidos prontos, limpos, mobiliados e decorados. Existe uma técnica para isso e eu sou amigo da maior especialista do Brasil nessa arte. Essa técnica consiste na arte do encantamento para venda e locação, chama-se home staging. Home é casa, é lar e staging é cenário, é o cenário do lar. Então, na decoração, você vai gastar um pouquinho mais e a parte mais gostosa é encontrar a cortina mais bonita para a janela da sua cozinha, é encontrar a cortina que vai fazer o fechamento da sua cama no alto, é o papel de parede, paredes pequenas, pouco gasto com papel, que vai ficar de um lado, somente de um lado da sua kitnet. E a marcenaria. Agora vamos para o pulo do gato da marcenaria. Jamais contrate um marceneiro para fazer marcenaria. Não no processo normal de ir numa loja de marcenaria e fechar negócio. Sabe como é que funciona? O marceneiro, ele calcula, por exemplo, que vai gastar R$2.000 de material. Se você deixar para ele comprar, ele vai pagar R$2.000, ele sabe. Ele vai cobrar 6 de você. E ele vai pedir R$2.000 adiantado. R$2.000,
ele garante o material, mas ele não compra o material, ele gasta. É muito comum, você pode procurar no Reclame Aqui milhares de reclamações em relação a marceneiros que recebem o dinheiro e não entregam o serviço. Sabe como é que você faz? Você vai na loja que vende o MDF, que é a madeira mais usada para a marcenaria. Na loja, eles fazem um projeto para você. Se você tiver a medida exata, eles fazem um projeto para você. Eu vou te mostrar vários vídeos com os meus projetos de marcenaria. São incríveis e são o meu chamariz. Quando eles fazem o projeto, eles já cortam a madeira para você, eles já fazem o acabamento da madeira, eles já colocam os puxadores na madeira e eles indicam o marceneiro para montar. Sabe quanto que cai o custo de uma mão de obra? Cai 90%. Ele vai para montar, ou seja, apenas encaixar as peças no lugar. Eu já tive em lojas que vendem a madeira e o pessoal veio na minha obra para medir para mim, porque eram 10 kitnets, eu ia fazer na sequência, saiu super barato. Eu fiz um monte de coisas e não passou de R$1.000 por kitnet toda a marcenaria do apartamento. É incrível, é o pulo do gato. Você tem que entender, e eu vou falar durante todo o meu treinamento, que a sua kitnet tem que ser oferecida mobiliada por questões estéticas, de facilitação da venda e também da segurança do contrato. Você acredita? Kitnet do César só é mobiliada. Eu jamais ofereço uma kitnet sem mobília. Ah, César, mas aí vai ficar caro, a gente está falando de materiais. Não é caro. Sabe por que não é caro? Porque tem um cálculo intangível em relação ao que você ganha por oferecer uma kitnet mobiliada. Recentemente eu comprei uma geladeira pequena, bastante bacana, por R$1.000 entregue pela internet. Não fui nem buscar na loja, nada. Comprei pela internet, R$1.000. Comprei um cooktop de 2 bocas, ou de 4 bocas, não, de 4 bocas, por R$307 e já tem por R$290. São os dois itens mais interessantes e mais atrativos de uma kitnet. O restante é o colchão e o sofá, basicamente. Se você quiser oferecer televisão, eu estou retirando, já ofereci televisão sempre. Mas os itens mais pesados, eles provam para o inquilino que o dono ali é você. E são os itens que facilitam a vida da pessoa que vem para contratos curtos. E eu vou explicar para você como ganhar dinheiro em contratos curtos de 3 meses, de 6 meses, tá? Eles são mais caros. Facilita, resolve a vida de quem vem de fora, precisa de um imóvel mobiliado para entrar rápido. O nosso negócio é colocar inquilinos dentro do apartamento no mesmo dia, com segurança para ele e para nós. Então, a marcenaria, ela só pode ser feita dessa maneira. Vá na loja, mostre o seu projeto, de preferência leve o funcionário da própria loja de imóveis, de madeira, para medir o seu projeto. Eles fazem o projeto para você. E se você não fizer com eles a compra do material, sabe quanto que eles te cobram pelo projeto? R$100 ou nem cobram. Então é muito simples e esse é um grande pulo do gato para quem vai lidar com kitnet. Mobiliar a casa toda com marcenaria, ok? O bônus do guia prático de aproveitamento de espaços pequenos que eu vou dar para você, ele vem de ninguém menos que a Chay Campos, que é a maior especialista do Brasil em home staging. Então, guarda, não conta para ninguém. Você vai ganhar esse guia prático para aproveitamento e embelezamento do seu espaço para trazer a magia no seu negócio, diretamente da Chay Campos. Nesse momento em que eu estou falando com você, ensinando sobre o acabamento e a decoração, é muito importante você saber que talvez, por muito sofrimento que existe no mundo, as pessoas estão precisando de cor. Então, a cor tem que entrar na sua vida. Os seus apartamentos têm que ter um equilíbrio de cor. A cor está curando as pessoas. Então, quando elas entram no apartamento, elas querem cor. Então, a cor vai estar aonde? No papel de parede, talvez num adesivo de geladeira, talvez numa pintura de parede em vez de um papel de parede, numa textura, num grafiato, mas principalmente nos detalhes que a gente vai mostrar mais tarde em relação a objetos que você espalha pelo apartamento. Quadrinhos nas paredes, vasinhos de plantas, livros, pequenas estatuetas. Isso faz uma diferença, meu amigo, você não faz ideia. São itens de decoração, xicrinhas colocadas como se você fosse chegar para tomar um café, sabe? Isso chama-se home staging. Então, você vai se surpreender que aquilo que você já tem na sua casa, que você já não usa há muito tempo, vai ser exatamente o que vai fazer a diferença no seu negócio. Vasinhos de plantas, cactos, pratinhos, quadrinhos, tão simples e tão mágico.
vai prestando atenção e a gente vai mostrar para você como é que a gente faz o homestage nos nossos apartamentos. Ninguém sacou isso ainda. Os apartamentos que concorrem comigo, eles são oferecidos sem a mobília. Aqueles que são oferecidos mobiliados é a mobília que sobrou da casa da pessoa. Sabe quando a pessoa tem uma casa de praia, que já lá na casa de praia estavam os móveis da família, que já não combinam nada com nada? São esses móveis que eles colocam. O colchão que eles colocam é aquele colchão realmente mal cheiroso, com manchas. Eles colocam e batem fotos sem nenhuma qualidade e colocam aquilo para divulgar. Não tem comparação. A gente fica recebendo elogios o tempo todo e os concorrentes não percebem isso. Eles não sabem como esse trabalhinho a mais faz aumentar nossa fila de espera. Um pouquinho mais de trabalho economiza 10, 15 dias de visitação de apartamento. Quando eu entro numa kitnet minha que já recebeu 2 visitas, eu olho e percebo, às vezes, uma peça fora de lugar. Uma cadeira, uma poltrona que precisa ser trocada por uma poltrona colorida. Uma manta que não está de acordo. Eu sinto, eu tenho essa intuição. Isso é Feng Shui, ou falando corretamente, Feng Shui, que é a circulação de energia pelo local. Então, a gente vai mudando os móveis de lugar. Por exemplo, eu tinha vários apartamentos com poltronas negras, lindas, maravilhosas, que eu comprei de promoções da Tokstok. De repente, esses apartamentos deram uma agarradinha. Naturalmente, troquei por poltronas azul turquesa, amarelo ovo. Oh, eu quero aquela amarelo, só pode ser aquela. Eu só quero aquela kitnet azul, só pode ser aquela. Assim funciona, é assim o mistério. E não tem uma escola que ensine isso. É a intuição, é o erro e acerto, é a tentativa e erro que vai fazer você descobrir exatamente como dispor esse colorido dentro da sua kitnet para que ela se torne a mais desejada da cidade. Você vai trabalhar com alegria. Nós não estamos falando de um negócio somente, você não comprou esse curso para falar de um negócio que é para ganhar dinheiro das pessoas friamente. Nós estamos passando aqui o que é a paixão e você vai descobrir essa paixão. É na questão dos materiais, na decoração, no cuidado com cada momento dessa obra que você está construindo um sucesso para a sua vida inteira. Pense que esse processo de construção e locação pode levar 6 meses e fazer você entrar já na renda passiva, enquanto as pessoas vão trabalhar 30 anos para ter o direito a uma aposentadoria menor do que R$2.000. É hora de pôr mão na massa, sabendo que eu estou te guiando pelo caminho seguro e já te dando a noção. A obra é fácil, a obra é a mais barata que tem, o apartamento tem que ser mobiliado e decorado e depois como é que a gente faz a divulgação. Essa parte da divulgação que vai direto para quem interessa, evita que você ponha placas, outdoor, faça propaganda em rádio para alugar seus apartamentos. É direto para quem interessa. Comunicação ali, olha, se você está no nível de entender as minhas kitnets, venha. Agora, dicas adicionais para você usar em todos os períodos. É o seguinte, onde é que você perde dinheiro na obra em relação ao seu relacionamento com o pedreiro? Ou pela incompetência do pedreiro, você vai perder dinheiro, ou pela sua inabilidade na comunicação, na inespecificidade de ser claro. Ou seja, como é que funciona? Eu vou te dar agora uma dica de como você deve se dirigir toda hora para o seu pedreiro para poder controlar a sua obra. Inicialmente, você tem que deixar claro, logo na assinatura do contrato, um horário da semana, ou seja, quarta-feira às 6 da tarde, quinta-feira à 1 da tarde, a reunião de avaliação da programação. Então ali você vai dizer assim, olha, como é que está aqui na minha programação? Vamos supor que essa reunião aconteça quinta-feira às 3 da tarde. A programação seria fazer a fundação, preparar as vigas e colunas, ok? Ah, estamos só nas vigas. Ok, estou ciente de que você deixou uma falha, tudo bem. Aí vem a questão dos acordos prévios. O que é que evita a violência no mundo? São acordos prévios. Porque toda violência, isso eu falo como especialista em comunicação, toda violência é resultante da comunicação equivocada. E como é que você elimina um problema lá na frente? Com acordos prévios. Então você vai dizer assim para o seu executor da sua obra: temos um acordo de que você me entrega o que está faltando até sexta-feira ou daqui 3 dias? Aí você vai ouvir dele o sim, o compromisso,
ou a justificativa para o atraso. Não, choveu muito. Lembra daquele pedreiro? Ele realmente roubaram o carro dele, está lá na delegacia. Problemas sérios que podem acontecer, que são alheios à nossa vontade. Mas a conversa é sempre assim. Temos um acordo em respeito a essa situação. Quando você consegue um acordo, o que acontece na mente do seu pedreiro, do seu mestre de obras? Ninguém gosta de ser contrariado. Ninguém aceita críticas. Quando você critica uma pessoa, poxa, não funciona. Então, as pessoas, elas entendem que elas, quando assumem compromissos, elas não precisam ser criticadas, porque as pessoas tendem a cumprir os compromissos. Então, quando você lembra uma pessoa do que ela assumiu fazer, ela pode até dizer na hora alguma coisa, mas dispara na mente dela uma necessidade de reparar o erro que ela mesma cometeu. Isso é a técnica de enquadramento. Então, você vai enquadrar o seu executor da sua obra, o seu pedreiro, o seu arquiteto, o seu engenheiro, quem quer que seja que esteja trabalhando com você, usando o acordo prévio e enquadramento. Você faz o acordo, obtém o compromisso para depois apenas lembrar. Lembre-se que você não cumpriu o nosso acordo. E aquilo vai doendo, vai doendo, vai doendo, e ele começa a trabalhar para acompanhar e corresponder à sua expectativa, para salvar o nome dele em relação à reputação dele mesmo. Funciona, é uma beleza. Falar dos fios, né? Aonde não pode haver economia, não tem jeito de haver economia. Em tudo aquilo que você não pode pôr a mão. Eu já falei isso, mas vou reforçar. Areia, pedra, tem variação de um fornecedor para outro, cimento e tal. Ferro também, tem pouca variação. A última vez que eu vi preço de ferro era R$52 o metro, 51, não varia muito, pode ser 60 e tal, mas comprou aquilo, está colocado, a fundação está pronta, você está fazendo a parede, fios é que é o problema. Se você comprar um rolo de 100 metros de fio no Home Center, ele vai custar de 50 a 100, de 100 a 200. Em qualquer cidade do Brasil existe a mesma demanda por material elétrico e como os Home Centers vendem isso por um preço muito mais alto, as lojas especializadas surgiram e elas têm variações de preços e tipos de materiais entre si. Então o que é preciso você fazer? Já cadastrar na sua própria agenda 2 ou 3 telefones dessas lojas para você comprar ali a parte elétrica da sua construção. Porque você compra com gente especializada. Às vezes, eles até te ajudam a aprimorar o seu projeto elétrico. Você recebe o pedido do seu especialista, do seu eletricista, leva, explica a situação e eles até te recomendam o tipo de material. Não economize com isso, faça sempre o melhor, coloque o mais robusto, não precise se preocupar em comprar aquilo que está sendo anunciado na televisão, aquilo que tem uma grande publicidade. Todo o material que existe hoje elétrico, ele é homologado, ele precisa passar por testes oficiais, então é garantia de sucesso. Só preste atenção nessa dica, compre material elétrico em lojas especializadas. Faça cadastro para você conseguir pagar em 3 vezes, 4 vezes, 6 vezes ou até no cartão de crédito. E aí você vai ter garantida essa parte, nunca vai dar curto, nunca vai dar problema. Onde dá muito problema é nessas conexões, então hoje existem conectores mais eficientes, você exige que o seu eletricista faça perfeitas conexões, que não fiquem fios à mostra, principalmente no chuveiro. Isso tudo tem que estar muito bem observado e não precisa ser especialista, precisa estar atento. A questão estética de observar que os fios estão escondidos, que as caixas, que os espelhos eles estão bem em contato com a parede, que está tudo ali com um acabamento perfeito, isso vai garantir o seu sucesso em relação ao que está por dentro da parede. Porque quando existe um curto, alguma coisa queima, uma lâmpada queima repetidas vezes, você fica ali trocando e pagando e às vezes é uma questão estrutural. Mas quando a sua questão estrutural está em ordem e o inquilino liga para você e fala, olha, o chuveiro queimou, você vai dizer assim, é do uso. Isso a gente vai falar com especificidade dentro da questão de contratos, o que é responsabilidade do inquilino e o que é sua responsabilidade. Mas eu já adianto um pouco aqui para você. Aquilo que está no uso comum, vamos supor que o inquilino entrou no imóvel, já queimou o chuveiro no primeiro, terceiro, quarto dia, aí tudo bem, é um prejuízo seu que você vai ter que assumir. Mas passou do 5º dia, queimou o chuveiro, queimou uma lâmpada, qualquer coisa elétrica que seja danificada, você vai ter que explicar.
Dentro da parede é responsabilidade minha, é questão estrutural. Fora da parede é do uso, nada é trocado o tempo todo para a entrada de um inquilino. É assim em qualquer imóvel e é assim também na kitnet. Existe um acordo prévio que você tem que fazer com o seu construtor sobre os materiais que ele vai utilizar. Por exemplo, ele tem colher de pedreiro ou ele quer que você compre colher de pedreiro? Enxada, régua de medição, tudo isso você tem que decidir. Se você entrar no acordo que você vai comprar, então tem os itens que você precisa comprar e fazer o seu rol do que é seu, aquilo é patrimônio. Vai desgastar, muita coisa vai se perder, muita coisa vai sobrar e você vai guardar para o próximo pedreiro, para suas próximas kitnets. Agora tem itens que só realmente interessa alugar, são eles. Betoneira. Betoneira é barato e você aluga já por 6 meses para o período que durar a obra. Andaimes você também tem que controlar, verificar onde eles estão sendo guardados. Eu já perdi andaimes inteiros, não sei onde foram parar. E na hora de pagar o andaime, aí sim a brincadeira fica cara. É natural que durante a escavação para a fundação, os pedreiros encontrem algumas pedras no terreno e eles precisam retirar aquilo. Então você aluga por um dia uma britadeira e aí você tem que garantir que ele vai usar, realmente parar o dia para fazer aquela quebra para que você possa devolver e não pagar muito aluguel de uma britadeira. Existem peças de perfuração de parede para adaptação de alguma coisa de última hora, que é mais fácil alugar uma furadeira desse tamanhão do que ele quebrar ali na ponta do martelo. Você aluga e depois você devolve. Também existem lixadeiras e outras ferramentas. As lojas de locação desses materiais não são muitas, então é fácil você descobrir os valores, saber quanto você vai gastar. Alugue sim para acelerar a sua obra e não deixe de devolver, porque senão você vai estar pagando à toa e o pedreiro vai se acostumar a deixar aquilo parado ali 2, 3, 4 dias porque você não está em cima querendo devolver para a loja. Depois de tanta conversa, é capaz de você estar se sentindo assim com a cabeça explodindo. Nossa, quanto assunto, como é que eu vou coordenar tudo isso? Não se preocupe, eu já coordenei para você. Você tem aqui uma lista do passo a passo nas 5 etapas desse processo do material de construção. Ou seja, você vai colocar ali nessa lista os tiques com a sua caneta de tudo que você for concluindo e for compreendendo. Tá fácil, tá escrito, é só imprimir e guardar na sua pastinha, porque eu estou te dando muito material de trabalho, é importante você também ter um pouco de organização e usar isso a seu favor, tá bom? E esse é o método TMM, é focar muita atenção nesses 3 fatores preponderantes para o sucesso da sua obra. Então preste muita atenção, guarde com carinho esse material, coloque suas dúvidas, suas perguntas, para que a gente consiga aprimorar cada vez mais esse ensinamento e deixar ele redondinho na sua mente, mãos à obra. Quero seus comentários. Quero suas observações e se tiver elogios também, a equipe agradece, não é não? Bom, aqui a gente não para. Quanto mais você quiser informação, mais informação a gente vai te dar. Vamos para o próximo módulo, que são os métodos de locação.